Então vamos lá, agora você vai me acompanhar no processo de download e instalação do OBS. Para você baixar o OBS, basta você vir no navegador e digitar OBS. O primeiro link que aparecer vai ser do site oficial do projeto OBS. Está aqui, ó, obsproject.com. Você vai clicar no link e aqui dentro do site você tem a opção de baixar em várias plataformas, tá? Você pode baixar para Windows ou para Mac ou para Linux. Nesse caso, nós vamos utilizar para Windows. E aqui embaixo você tem a opção, ó, baixar o instalador. Por padrão, ele vai vir aqui na arquitetura do seu computador, no meu caso 64 bits. Caso você queira baixar a alternativa dele 32 bits, é só clicar aqui. Vamos baixar em 64 bits. Aguardar aqui o download e vamos fazer o processo de instalação. A instalação ela é padrão, tá? É um processo bem simples, next, next, next. Aqui ele vai pedir para você selecionar a pasta de destino, vamos deixar padrão também. Prontinho, processo de instalação feito. Aqui ele vai perguntar se você já deseja abrir o OBS, né? Assim que você finaliza aí o processo de instalação, só aguardar, o OBS já abriu. Então, de início, né, a configuração inicial. Otimizar para transmissão, gravação é opcional. Otimizar somente para gravação, eu não farei transmissão, apenas usarei a câmera virtual. Então o que acontece? O software OBS ele é uma ferramenta para gravação de tela de computador junto com o Facecam e você também pode utilizar para fazer transmissões ao vivo, streaming de vídeo. É uma ferramenta que tem sido muito utilizada aí para fazer lives, né? Tanto lives de aulas, palestras, até mesmo lives de shows. Caso você não vá fazer o processo de transmissão, somente a gravação, vamos colocar aqui otimizar para gravação, clico em avançar. Nesse caso ele vai pedir algumas configurações padrões de vídeo, você pode fazer essas configurações posteriormente. Ele pede para você selecionar, né, a resolução base da tela, vai depender da resolução do seu monitor. Eu estou usando um computador, um notebook com a resolução de 1366 por 768. Eu tenho dois monitores aqui, né? O meu segundo monitor é um iPad que eu estou usando como monitor também, certo? Eu poderia colocar a resolução Full HD, mas o meu monitor não tem essa resolução, então não é interessante. Eu só iria consumir mais hardware, o meu arquivo iria ficar mais pesado. Vamos deixar aqui na opção padrão, que é o mesmo tamanho da minha tela. Gravação em 60 ou 30 frames. Vamos deixar aqui fixo em 30 frames, porque a tela, para gravação de tela, você não precisa mais que 30 frames, a menos que seja um jogo ou algo do tipo. Ó, a resolução de tela base não necessariamente é a mesma resolução que você transmitirá ou gravará. Sua resolução final da transmissão pode ser redimensionada da resolução da tela para reduzir o uso de recursos. Ou seja, então imagina que você tem uma tela, né, Full HD 1920 por 1080, só que você vai fazer a transmissão ao vivo. E como precisa de uma banda muito boa de internet, para você transmitir em Full HD fica pesado. Então você consegue fazer o processo de transmissão em outra resolução que não seja a do seu próprio computador. Nesse caso aqui, a minha resolução é a resolução HD, então vamos deixar a resolução da base da tela também do mesmo tamanho. Fica mais fácil até para configurar. Avançar. Aqui já tem os resultados finais do processo aí de configuração inicial que a gente fez. Clico em aplicar configurações. Agora vamos falar um pouquinho sobre a interface do OBS. Vamos conhecer cada um dos itens aqui, das cenas, das fontes, para você começar a se familiarizar com essa interface. A princípio parece ser um pouco assustadora, né, com muitos itens, mas eu garanto para vocês que é bem simples e a curva de aprendizado do OBS é bem fácil. Aqui na interface você tem ela dividida. Aqui em cima nós temos os menus de configurações e acessos a algumas funcionalidades. A gente vai falar sobre a maioria delas. Aqui nós temos a nossa
tela onde vai ser exibido o vídeo que está sendo gravado ou o vídeo que está sendo transmitido. Aí agora vamos falar sobre as cenas e fontes, que são as partes mais importantes de se configurar para a gravação da sua tela, do seu vídeo, da sua transmissão. O OBS ele organiza as coisas em cenas. Imagina que você tenha 2 câmeras, 3 câmeras. Você está fazendo uma live ou você está gravando um vídeo com 3 câmeras. Uma câmera mais aberta, uma câmera mais fechada, e você quer fazer a alteração entre uma cena e outra, você pode criar cena por cena. Nesse primeiro momento, como o nosso objetivo é gravar a tela, né, junto com uma webcam, por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse processo inicial aqui, tá bom? Deixa essa cena padrão criada e a gente vai adicionar fontes. Dentro de adicionar fontes, eu tenho a possibilidade de adicionar diversos elementos, tá? Quais são esses elementos? Texto, navegador, eu posso usar um navegador, posso utilizar uma imagem, fonte de vídeo, fonte de mídia, fonte de cor, enfim, uma série de itens. Para a nossa aula, nós vamos utilizar aqui basicamente a captura de tela, que ela vai capturar tudo que está sendo exibido na nossa tela, e a captura de vídeo, que é onde vai ser exibida a nossa facecam, a nossa câmera, tá bom? Para fazer o processo de captura de tela, eu vou clicar aqui em captura de tela. Ele vai criar uma nova fonte, né? E eu posso determinar qual vai ser o nome disso aqui, tá? Vamos colocar aqui só tela do computador, para ficar fácil. É importante que você nomeie todos esses elementos, porque vai chegar no momento que você pode colocar aqui 10, 12, vários elementos, e para você conseguir se localizar, é interessante você criar um nome padrão, tá? Vamos clicar em OK. Aqui ele vai abrir uma tela para a gente, ó, ele abriu uma tela, não se assuste, tá parecendo que tem um loop aqui, e realmente é um loop. Por quê? Porque ele está capturando exatamente a tela que nós estamos exibindo, então ele está fazendo a captura do próprio OBS. Então imagina, se eu minimizar aqui, ó, ele vai estar capturando essa tela agora, tá? Então vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Ele está pegando a captura de tela do monitor 1. Eu tenho um monitorzinho aqui do meu lado. Ó. Se eu selecionar esse monitor, olha só, agora ele está fazendo a captura do meu segundo monitor. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui um item, ó, no meu segundo monitor, estou abrindo, e isso está no meu segundo monitor. Caso eu queira fazer a gravação, né, se eu não tiver um segundo monitor, vai aparecer só um aqui, só uma opção. E aí vai ficar com esse loop aqui, mas não se preocupe, no momento que você iniciar a gravação e minimizar a tela, ele vai gravar normalmente, certo? Deixa marcada essa opçãozinha aqui para capturar o cursor, né? Como você vai estar gravando na tela, é importante que as pessoas elas vejam o seu cursor. E aperta em OK. Pronto, nesse momento eu tenho uma cena criada e tenho uma fonte que é a tela do meu computador. Então, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês como eu adiciono uma segunda cena agora com o meu segundo monitor. Olha só, eu posso clicar aqui, posso adicionar uma cena 2 e eu posso nomear ela como segundo monitor. Então aqui eu já tenho a cena 1, que é o meu primeiro monitor, e a cena 2, que é o meu segundo monitor. Nesse caso, agora eu vou adicionar a captura de tela, clico no mais, captura de tela e coloco aqui tela segundo monitor. É bom que você nomeie tudo, né, para ficar mais fácil de encontrar. OK. E agora, ó, vou selecionar o monitor 2. Então tá aqui, ó, já adicionei o monitor 2. Aperto OK, né? Como o meu monitor é um tablet, né, um iPad, então a resolução da tela dele é menor que a resolução padrão aqui do próprio OBS. Posso redimensionar, se eu quiser aumentar de tamanho ou diminuir também posso. E aí beleza, no momento da gravação ou da transmissão ao vivo, caso eu queira mostrar uma tela ou outra, é só eu alternar entre as cenas, né? Então isso aqui é bem interessante para quem faz trabalhos aí de multicâmeras, né? Shows onde você tem aí uma transmissão com várias câmeras ao mesmo tempo e você vai
fazendo a alteração disso aí no momento da transmissão. Você pode fazer também durante a gravação, caso você queira ficar alterando entre essas cenas. Vamos falar mais especificamente dentro de uma cena, agora vamos adicionar um outro elemento. O segundo elemento que nós vamos adicionar aqui agora vai ser a nossa webcam, né? A facecamzinha para ficar na lateral aqui. É comum você ver em vídeos, tutoriais, você ter a facecam. Nesse caso, vamos adicionar uma nova fonte e eu vou clicar aqui em captura de vídeo. Na captura de vídeo, eu posso colocar aqui que vai ser a captura da minha webcam e aperto em OK. Nesse momento, ele vai pedir para nós selecionarmos nosso dispositivo de vídeo. Ele está por padrão aqui iOS Webcam Utility, porque eu utilizo também uma câmera digital da Canon, que a partir desse ano, a partir de quando começou a pandemia, a Canon ela liberou um software em que eu transformo a minha câmera digital, né, eu tenho uma T5, em webcam. Você instala esse software e você pode usar a sua câmera profissional como um webcam. Eu utilizo aqui também, no momento minha câmera está desligada, mas eu tenho a Integrated Webcam, que é a webcam do meu notebook. Vou selecionar aqui e automaticamente ela já abriu aqui para mim a minha webcam. Posso selecionar aqui a resolução, o FPS. Vamos deixar padrão aqui da nossa webcam e apertar em OK. Olha só, então a minha webcam já foi selecionada. Nesse caso, todos os elementos do OBS eu consigo mudar a posição dele, consigo diminuir ele de tamanho. Só se eu quiser deixar ela totalmente aberta aqui, eu também posso. Se eu quiser colocar ela mais no cantinho. Aqui seria interessante, por exemplo, caso eu queira ter duas cenas. Eu quero ter uma cena só do meu vídeo, né, do meu rosto aqui, e depois eu quero ter uma cena da tela bem pequena. Então olha só, vamos fazer o seguinte, essa aqui nós vamos criar a captura de tela junto com a facecamzinha aqui, certo? E agora eu posso criar uma terceira cena só com a minha webcam. Então eu vou criar uma cena aqui só com webcam. OK. Ó, ela me diz que o nome já está em uso, né? Porque eu já usei ele aqui como a minha fonte, esse mesmo nome. Então, vamos colocar aqui como padrão cena 3 e webcam. Perfeito, então ele já criou a cena 3 aqui com webcam. Vou adicionar somente a captura de vídeo. Nesse momento ele me diz que eu já tenho uma captura de webcam aqui, eu só basta clicar aqui em adicionar existente webcam. Tem uma cena só com a minha webcam aqui na cena 3 e tem uma outra cena só com a minha captura de tela junto com minha facecam. Então, no momento da minha aula, se eu estou apresentando alguma coisa na tela, né, eu posso alternar aqui, né, para minha gravação do meu vídeo, certo? Então, isso aqui é uma opção bem interessante para quem grava aulas. E aí, nesse momento, você pode olhar diretamente para a sua câmera, começar a dar a sua aula. E agora posso voltar aqui para a captura da tela, certo? Beleza, mas é interessante como é que eu vou fazer essa alteração entre cenas no momento em que eu estiver gravando minha aula. O próprio OBS, ele tem a opção aqui dentro de configurações, olha só, a parte de teclas de atalho, você consegue configurar uma tecla de atalho para cada uma das cenas, ó, a cena 1 e a cena 2. Nesse caso, você tem que configurar uma tecla que ela é pouco utilizada em outros softwares. Então, por exemplo, eu costumo colocar aqui na cena 1 a tecla F2, tá? Costumo colocar na cena 1 a tecla F2 e na segunda cena, né, no meu caso a cena 3, que é o webcam, eu coloco F3, tá? Porque no momento da gravação da minha aula eu consigo alternar usando somente as teclas de atalho e aperto OK. Então olha só, imagina que eu estou gravando a minha aula aqui, né, fazendo a captura da minha tela, eu queira
mudar para a cena 3 da minha webcam só com o atalho. Vou apertar F3. Agora aperto F2, F3, F2, F3. Então, nesse momento, você consegue gravar a sua aula e quando você quiser falar alguma coisa mais específica, você aperta o atalho F3 em que vai aparecer a sua câmera, né, sua webcam. E aí você vai conseguir ter essa dinâmica alternando entre a web e a captura da sua tela. Isso aqui é um macete, uma sacada bem legal para quem quer gravar esse tipo de vídeo tutorial mostrando a sua tela e a sua web ao mesmo tempo. Beleza? Então, nesse caso a gente falou aqui sobre a criação das cenas, a criação da fonte e ainda aprendemos um atalho para você conseguir alternar entre uma cena e outra sem precisar vir aqui manualmente, né? Olha só, sem clicar, aperta o F3, F2, F3 e você consegue fazer essa alteração entre as cenas. Além das cenas criadas e das fontes, você consegue ainda inserir alguns filtros dentro da sua captura de vídeo, dentro da sua captura de tela, e para isso você vai clicar em cima da sua fonte, no caso aqui a captura de vídeo, com o botão direito você tem a opção de filtros, né? Além de filtros você tem aqui também a opção, né, de transformar, caso você queira, por exemplo, inverter horizontalmente, inverter verticalmente. Olha só que interessante essa opção, ó. Inverter horizontalmente, né? Então você consegue mudar aí o lado da transmissão. Vou voltar novamente para o padrão, inverter horizontalmente, né? Bem interessante. Também temos a opção aqui de filtros. Você pode aplicar alguns filtros dentro do seu vídeo. Nesse caso, eu vou clicar no botãozinho de mais e eu tenho a possibilidade de aplicar um LUT. Posso desenvolver um LUT aí usando o Photoshop ou até mesmo o Premiere. Posso adicionar um chroma key caso eu queira utilizar um fundo verde, né? Vamos aplicar aqui um chroma key, por exemplo. Né? Eu estou dizendo aqui que o fundo ele vai ser verde, azul ou magenta. Posso também usar aqui ó, o Custom, só que o Custom ele não vai ficar tão bom quanto a cor verde. Posso selecionar uma cor aqui, diria, se eu pegar aqui uma corzinha mais branca, né? Olha só. Nesse caso, o chroma key ele não fica tão interessante, porque essa cor, além de ter no fundo, essa cor também tem na minha pele. Então, por esse motivo, é importante que você use um fundo dessas cores, verde, azul ou magenta, certo? Porque são cores que não tem em tanta escala na cor da sua pele ou até mesmo na cor da sua blusa e ele vai conseguir retirar somente o fundo, tá? Mas é interessante você conhecer essa opção aqui, caso você queira fazer o chroma key. Vou remover ela. Posso também utilizar a correção de cor. O que a correção de cor faz? Você consegue dar um pouquinho mais, tirar um pouquinho da claridade, né? Aumentar, posso tirar o contraste, também colocar um pouco mais de contraste, tirar um pouco do brilho ou aumentar e dar uma saturação. Eu acho interessante você utilizar sempre essa correção de cor, né? Mas lembrando de fazer uma manipulação bem fina para não ficar muito ruim, né? Ela tem um poder também de melhorar e de estragar o seu vídeo, olha só. Então é interessante você adequar aí a correção de cor. Você pode também utilizar aqui ó, um filtro de nitidez. Eu sempre uso esse filtro de nitidez. Você pode aumentar a nitidez, lembrando que se você aumenta demais, ela fica muito granulado, né? Então coloque aí um pouquinho de nitidez apenas. Outra coisa bem interessante é você criar uma máscara de mistura da imagem, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa máscara. Dá para vocês fazerem coisas bem interessantes. Outra função interessante aqui de filtro é a parte de máscara de mistura de imagem. Você pode, né, criar várias artes aí para criar uma máscara na sua imagem.
Nesse caso, ó, eu posso selecionar uma imagem que eu já tenho pronta aqui. Deixa eu só organizar, olha só. Então eu tenho uma máscara aqui em que eu consigo deixar apenas o elemento que está em branco dentro do meu vídeo. Então isso aqui é interessante caso você queira fazer uma facecam redondinha, né? Clico aqui e clico em abrir. Então olha só como é que vai ficar o padrão do seu vídeo, né? Então vamos fechar aqui para ver como é que fica. Olha só como é que ficou a minha webcam. E lá na cena também, ó, ela ficou redondinha, certo? Então isso aqui é bem bacana, bem interessante, deixa o seu vídeo bem personalizado. E nesse caso, a sua imaginação ela pode fluir aí, se você quiser criar uma máscara com um padrão que não seja somente redondo, né? Você pode criar ela quadradinha, pode criar ela em formato de coração, vai variar aí da sua imaginação, beleza? Então essas são as configurações, né? São os filtros que eu mais utilizo para gravação e transmissão de vídeos utilizando o OBS. Correção de cor, nitidez e a máscara de mistura para criar aí um padrão de recorte personalizado na sua facecam. Já falamos sobre as cenas, falamos sobre as fontes, agora vamos falar sobre as configurações de áudio. Aqui nessa área de áudio você vai ter os meters. O que são os meters? São os medidores de sinal de cada fonte de som, certo? Então aqui nós já temos 3 fontes de som, né? Uma vem por padrão no OBS, que é a fonte de áudio do próprio computador, né? Então tudo que está sendo tocado no seu computador, ela vai entrar aqui nessa fonte de áudio, nesse medidor de sinal. Temos a opção aqui de microfone auxiliar, que no caso é o microfone que eu estou usando aqui na minha placa de áudio, e também tem o áudio da webcam, caso você queira utilizar. Nesse caso, eu estou usando somente o microfone da minha placa de áudio. Além disso, você pode adicionar novas fontes de áudio. Nesse caso, para adicionar uma fonte de áudio, você vai vir aqui, ó, em fontes, clica em adicionar e aí você pode colocar aqui, ó, captura de entrada de áudio. Aperta OK. E aqui você pode escolher qual objeto, né, qual dos itens você quer capturar o áudio. No meu caso, eu tenho um microfone integrado no meu próprio notebook, que é junto com a webcam, e também tenho a minha placa de áudio. Como eu já tenho por padrão aqui o meu microfone já inserido, eu não preciso criar uma fonte de captura de áudio. Além disso, dentro de cada item de áudio, você tem uma opção de configuração. Você pode inserir filtros, você pode trabalhar com as propriedades avançadas. Vamos ver aqui a opção de propriedade de áudio avançada. Aqui, olha só, você tem a opção de dar mais ganho ou tirar. Você tem a opção de colocar o áudio em mono, caso você não queira que ele seja um áudio em estéreo. No meu caso, o microfone que está sendo capturado é esse aqui, Mic Aux. Se eu quiser colocar o som todo para o lado L ou lado R, também posso fazer aqui. Eu posso adicionar aqui um atraso ou um adiantamento do meu áudio, caso o meu áudio ele esteja fora de sincronia com o meu vídeo. Posso configurar um monitoramento de áudio, né? Caso eu queira, por exemplo, pegar a saída, né? O que está entrando no OBS, eu quero ouvir. Eu posso colocar aqui, ó, monitorar e enviar áudio, e eu posso determinar quais são as faixas que eu quero que sejam gravadas e monitoradas. Além da propriedade de áudio avançada, eu tenho aqui propriedades na qual eu vou definir qual é o meu dispositivo de áudio. Nesse caso ali, ele está pegando padrão. Qual que é o meu padrão? O meu padrão no Windows é a interface de áudio que eu tenho, Audio Fast Track. E áudio é uma placa. Então aperto OK. Também tem a opção de filtro. Da mesma forma que eu crio filtros para o meu vídeo, eu posso criar filtros para os meus áudios.
Por exemplo, caso eu queira inserir um plugin de áudio, posso fazer por aqui. Clico em filtros e tem uma opçãozinha aqui, ó, de mais. Eu posso adicionar, né? Já tem alguns filtros prontos aqui dentro do próprio OBS, que é compressor, expansor, filtro de ruído, ganho, polaridade. Nesses casos aqui eu utilizaria geralmente a redução de ruído. Ele pega aquele nível de sinal mais baixo que está sendo capturado pelo seu microfone e ele vai fazer o corte, né? Geralmente o nível de sinal que ele tem que ser maior é o da sua voz, e o que for mais baixo que sua voz geralmente vai ser ruído, ele vai fazer esses cortes. O compressor eu diria que não é muito interessante, tá? Se você tiver muito ruído, o compressor ele vai aumentar mais ainda o ruído da sua captação. Agora, uma coisa que é muito bacana e que eu utilizo muito são os plugins VSTs. Nesse caso, você pode instalar vários plugins para utilizar aqui dentro do seu filtro de áudio, plugins externos. Olha só, eu tenho alguns plugins de áudio que eu utilizo no processo de produção de áudio. Então vou colocar aqui por exemplo, TR5 Mic Room. Esse aqui é um simulador de microfones, que interessante. Plugin externo que eu adiciono ao OBS e ele me dá a possibilidade de ter várias características sonoras de microfones muito bons. Tenho vários modelos de microfones condensadores e ele simula esses tipos de som para você. Dentro de filtro de áudio são basicamente esses itens que eu utilizo, né? A redução de ruído e plugins externos para ter vários efeitos, né? Dentro dos plugins externos eu tenho reverb, tenho compressor, tenho equalizador, e aí a sua imaginação pode fluir. Essa parte de plugins aqui é mais voltada para produção de áudios. Vamos falar agora sobre transição de cenas. Então aqui na opção de transição de cenas eu posso configurar alguns padrões de efeitos no momento em que eu estiver alterando entre uma cena e outra. Por padrão ele vem esmaecer com 300 milissegundos. Então quando eu faço a alteração de uma cena para outra, ele dá uma suavizada, né? Ele esmaece o meu vídeo. Eu vou colocar um tempo maior aqui para você perceber melhor. Olha só, faz essa transição bem suave entre um vídeo e outro, porque eu coloquei o tempo bem maior. E também posso alterar aqui, ó, colocar deslizar, Luma Wipe. Vamos ver como é que funciona o Luma Wipe. Vamos aumentar o tempo para ficar mais perceptível. Olha só, dentro de Luma Wipe eu ainda tenho outras opções aqui, ó, prévia da transição. Posso colocar outra transição, ó, e aperto em OK. Vamos lá, de novo, ó, posso utilizar a opção aqui de deslizar. E aí eu tenho a deslizar à direita. Vamos ver a prévia. Deslizar para baixo, prévia. Se eu clicar em OK com os 3.000 milissegundos, olha só como é que ele fica. Então, bem interessante, a sua imaginação aqui, ela pode fluir. No meu caso, eu uso o esmaecer, que é uma forma de você fazer a transição aí bem suave, e deixo o padrão com 300 milissegundos. E sobre as transições de cena, basicamente é isso. Agora vamos falar sobre os controles no momento da sua gravação e da transmissão. Então imagina que o OBS é uma ferramenta tanto para fazer transmissão quanto para fazer gravação. Então você tem a opção de iniciar a transmissão ou iniciar a gravação. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tanto transmitir quanto gravar. É importante que antes de fazer esse processo aqui, você faça as configurações dentro do seu OBS. Vou mostrar aqui como é que funciona essa parte mais específica de configurações. Você tem a opção aqui, ó, modo estúdio. No momento em que você vai fazer sua transmissão, o que está aparecendo na tela de programa é o que está sendo transmitido. E aqui o que está em prévia é uma configuração que você pode fazer antes aqui. Você pode alterar
sem que isso seja transmitido em tempo real. Então imagina que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, ó, na cena 3, né? Essa aqui é a cena 3, ó, tá selecionada a cena 3, mas tem alguma coisa que você quer alterar lá na cena 1, você quer corrigir algum item, alguma fonte e não quer que essa correção ela apareça ao vivo. Em programa vai ficar a cena 3 e em prévia eu tô na cena 1. O que está sendo transmitido é isso aqui e eu posso muito bem vir aqui na cena 1 e fazer algum ajuste, ó. Eu posso, por exemplo, tirar a visibilidade da minha tela, posso deixar só minha webcam e no momento está sendo transmitido isso e eu estou fazendo a correção da cena 1. Caso eu já ajustei a minha cena 1, ela vai ficar desse jeito e eu queira fazer essa transmissão, eu vou clicar aqui, ó, em transição. Pronto, agora eu estou transmitindo a minha cena 1 e a minha prévia está aqui na cena 3. Posso colocar como prévia agora o meu tablet, né, o meu segundo monitor. Posso ajustar ele aqui, ó. Então ajustei o meu segundo monitor. Agora quero transmitir essa cena para ao vivo, né? Clico em transição. Pronto, já está ao vivo essa cena. Na opção de modo estúdio, você consiga fazer ajustes e ao mesmo tempo fazer a transmissão de telas diferentes. Então, numa transmissão ao vivo, isso aqui é muito importante. E agora nós vamos falar sobre as opções de configurações que podem ser acessadas por aqui ou por aqui em arquivos. Em configuração, você tem várias guias com configurações específicas. Nós não vamos passar por cada uma delas porque muitas não são tão importantes. Vamos falar só aquelas principais para você fazer o seu processo de transmissão e gravação de áudio. Dentro da guia geral, você tem a opção aqui, ó, de utilizar o idioma da ferramenta, deixe padrão português. Você pode alterar o tema, né? Se você quiser usar por padrão, ele vem aqui como modo dark. Se você quiser usar outros temas, né? Então, bem interessante. Vamos deixar o modo padrão. Dentro de saída, você pode mostrar diálogo de confirmação quando iniciar transmissões. Se você observar aqui dentro do módulo de saída, a maioria deles vai ser mostrar diálogos. O que seria isso? Antes de você executar uma função propriamente dita, ele vai te dar uma mensagem perguntando se é realmente aquilo que você quer. Mostrar diálogo de confirmação quando terminar a transmissão, mostrar diálogo de confirmação ao parar a gravação. No momento em que você clica no botão para iniciar ou transmissão ou gravação, ele vai ficar numa coisinha diferente. Então você tem uma referência quando o seu vídeo está sendo transmitido ou gravado. Eu não marco essa opção de mostrar caixa de diálogo. Gravar automaticamente quando estiver transmitindo. Você clicou no botão de transmissão aqui para fazer uma transmissão ao vivo, automaticamente ele inicia a gravação. Esse processo de transmitir e gravar ao mesmo tempo, ele consome muito do hardware da sua máquina. Então, se você não tiver uma máquina muito boa, eu não aconselho você gravar durante uma transmissão ao vivo. Em transmissão é onde você vai configurar a chave de transmissão do software que você quer fazer o streaming. Aqui você seleciona o software para fazer o streaming, pode ser via YouTube, Facebook Live, Restreaming, Twitter ou Periscope. Vamos clicar em mostrar todos. Então tem diversos outros softwares para fazer streamings de vídeo. Nesse caso, a gente pode pegar o padrão aqui, que é o mais utilizado, o YouTube. Agora, você vai selecionar a sua chave de transmissão. Você precisa acessar o YouTube para buscar essa chave de transmissão. Se eu clicar aqui em obter chave de transmissão, ele abre automaticamente para mim a página do YouTube com uma transmissão pré-configurada.
Nesse caso ele já abriu uma pré-transmissão, olha só, eu posso editar o nome, posso editar a categoria e aqui eu tenho a minha chave de transmissão. Eu posso desmarcar aqui essa opção para eu ver visualmente qual que é essa chave. Nesse caso não é interessante, porque se alguma pessoa visualizar essa sua chave de transmissão, ela pode fazer uma configuração e pode transmitir no seu canal aí o que ela bem entender. Então mantenha essa chave de transmissão oculta. Posso clicar aqui ó, em copiar e vou lá no software e posso colar. Se eu clicar em exibir vai acontecer a mesma coisa, vai mostrar a minha chave de transmissão e eu não quero isso. Configurado sua chave de transmissão, você já pode iniciar sua transmissão. No momento em que você iniciar, o próprio software OBS, ele faz uma verificação lá dentro do YouTube da sua chave de transmissão e começa a transmitir para esse streaming que já foi criado. Ó, conecte um software de streaming para fazer a transmissão. Então vou mostrar aqui o processo, como é que funciona. Vou clicar em aplicar, ok, e clico para iniciar a transmissão. Nesse momento ele me mostra, olha só, a live ela já iniciou, 6 segundos, quanto está sendo consumido do meu processador, quantos FPS está gravando, e aqui você tem uma referência se o sinal está sendo transmitido, está sendo bom ou ruim. Se tiver vermelho, provavelmente a sua conexão não está muito legal. Isso significa que o que está saindo aqui no meu OBS já está indo para dentro do YouTube. E nesse momento, olha só, eu já consigo visualizar dentro do YouTube o que está vindo lá do OBS. Está dizendo que eu estou ao vivo no meu canal e eu vou até encerrar essa transmissão aqui, tá? Vou encerrar a transmissão para não ficar fazendo live aí para os meus inscritos. Transmissão concluída. Basicamente o processo para você fazer uma transmissão no YouTube é isso, ó. A transmissão ainda continua sendo feita aqui, os dados do OBS estão sendo inseridos lá no YouTube, mas no YouTube eu já encerrei a transmissão. Aqui na opção de saída, você vai configurar as opções de qualidade do seu áudio, do seu vídeo, o formato que esse vídeo ele vai ser codificado. Você tem a opção de taxa de bits de vídeo, é a quantidade de informação que vai ser transmitida para o YouTube. Quanto maior a taxa de bits, maior a qualidade do seu vídeo. 2.500 é uma taxa razoável, porém ela não dá tanta qualidade. Se você vai fazer suas transmissões para o YouTube, eu diria que entre 4.000 e 6.000 é um número bom. Porém, se sua conectividade for ruim, eu sugiro que você diminua isso aqui e não deixe abaixo de 2.500. Vai depender muito da qualidade da sua rede. No que diz respeito à rede de transmissão, né, de streaming de vídeo, o que conta não é a taxa de download. Então muitas pessoas acham que sua internet ela é boa pela quantidade de taxa de download. Ah, minha internet tem 400 mega de download. Porém, quando você faz a transmissão, o que está sendo levado em consideração é a taxa de upload, que poucas empresas especificam no momento da contratação de um link. Procure saber junto com o seu provedor de serviço qual a sua taxa de transmissão de upload, porque se você for trabalhar com streaming de vídeo, o mais importante é o upload e não download. Aqui você tem a opção de encoder, que é a codificação desse vídeo. Qual o formato de codificação que vai ser utilizado? Pode usar aqui o padrão 264, que é o padrão mais utilizado no mercado. Taxa de bits de áudio. Por padrão, vem 160 o bitrate do áudio, mas é importante que você aumente esse valor para 320,
porque é um valor que não vai impactar tanto na sua conectividade, porém a qualidade do seu áudio ela vai ser muito ampliada, então é importante que você faça essa configuração. Eu diria que a gente pode deixar aqui em 4.000 e 320 a taxa de transmissão do áudio. Essa configuração inicial que nós fizemos é a configuração de transmissão, a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio. Essas opções que nós fizemos de configuração diz respeito à transmissão, taxa de bits, o encoder e a taxa de áudio. Agora, com relação à gravação, nós podemos configurar aonde o vídeo gravado no OBS ele vai ser salvo. Você pode escolher a pasta. Você pode gerar nome de arquivo sem espaço, ou você pode deixar o nome do arquivo com espaço. Isso aqui não vai influenciar muito. A qualidade da gravação, você pode colocar como alta qualidade, a mesma da transmissão, qualidade indistinguível, tamanho muito grande. Sugiro que você deixe alta qualidade, tamanho médio. Se você colocar aqui, ele vai salvar numa qualidade muito boa, porém o tamanho do arquivo ele vai ficar muito grande. Ou você pode usar a mesma da transmissão. Eu não aconselho você colocar a mesma da transmissão, porque a da transmissão geralmente você vai configurar numa taxa menor do que a da gravação. A transmissão você vai consumir banda, a gravação você não consome banda da sua internet, então você pode deixar numa qualidade maior que a qualidade da transmissão. O formato do arquivo você pode alterar aqui, ó, FLV, MP4. Se você colocar em MP4, ele vai te dar uma mensagem: as gravações salvas em MP4 não serão recuperáveis se o arquivo não puder ser concluído. Então o que acontece? Se por um acaso seu computador desligar e ele estiver no padrão MP4, você perde tudo aquilo que você estava gravando. Quando você configura em MKV, ele vai salvando, ele vai bufferizando seu vídeo e vai salvando isso em tempo real. Então, se acontecer algum problema no momento da sua gravação, ele vai conseguir salvar o seu vídeo. Esse método de configuração foi o método simples. Nós ainda podemos utilizar um método avançado de configuração. Vamos clicar aqui em avançado e vamos ver como é que funciona isso. Então, no método avançado, você tem a opção de configurar separadamente cada um dos itens da transmissão, da gravação, do áudio. Dentro de transmissão, você pode selecionar o encoder, a faixa de áudio que você quer transmitir, se é faixa 1, 2 ou 3. Você pode redimensionar a saída, então imagina que seu monitor ele seja em Full HD, mas no momento da transmissão, você quer transmitir numa resolução menor por conta da sua internet. Você pode colocar aqui, ó, HD 1280 por 720, ele vai redimensionar de Full para HD. O controle de taxa de bits, você tem CBR ou VBR. Se você deixar CBR, ele vai utilizar a taxa de bits padrão, sempre a mesma, né? Se a sua taxa de bits selecionada foi 2.500, ele vai manter um constant bit rate. Ele sempre vai manter 2.500. Se você colocar em VBR, ele vai ser o variável bit rate. Então ele vai alterar aí a sua constante no momento de captura do seu vídeo. Isso pode consumir um pouco mais de processamento da sua máquina. Eu diria que a opção mais interessante é o CBR mesmo. Em gravação, você pode normalmente selecionar também o caminho da gravação, onde vai ser salvo. Você pode selecionar quais as faixas de áudio que vão ser transmitidas. Você pode ter até 6 faixas de áudio e você pode ainda selecionar aqui o tipo de encoder. Vou deixar o mesmo da transmissão aqui padrão. Dentro de áudio, em cada uma das faixas que você pode utilizar dentro do OBS, você pode selecionar um tamanho, um padrão de bitrate. Então, se você vai transmitir pela faixa 1, selecione a opção de 320. Por via das dúvidas, eu sempre deixo tudo 320. O impacto disso na transmissão, na gravação é muito pequeno, mas a diferença na qualidade de áudio é muito grande. E clico em aplicar.
Bom, então vimos aqui os dois modos de saída de configuração do OBS, modo simples e modo avançado. Vamos trabalhar aqui na parte de áudio. Dentro de áudio, você pode escolher a taxa de amostragem. A taxa de amostragem, ela diz respeito também na qualidade do seu áudio. 44.1 kHz é qualidade padrão do mercado de CDs e 48 kHz é padrão de DVD, áudio e vídeo. No meu caso, como eu tenho uma placa de áudio que é 48 Hz, eu vou utilizar, né, a taxa de amostragem da minha placa de áudio. Provavelmente, se você não tiver uma placa de áudio externa, a sua placa interna do computador ela vai ser 44.1 kHz, que também dá uma qualidade muito boa e você não necessariamente precisaria de uma placa externa como eu estou utilizando. Você pode selecionar os canais, se você quer gravar estéreo 2.1, eu deixo padrão estéreo, ou você poderia utilizar mono. Os dispositivos de áudio globais, como nós falamos, nós temos 6 faixas de áudio para gravar dentro do OBS e para cada uma dessas faixas de áudio você pode selecionar qual vai ser o elemento. Então, no áudio do computador eu posso deixar o padrão, que ele vai pegar o mesmo dispositivo que está sendo configurado dentro do meu Windows. Então, se no meu Windows está selecionando minha placa de áudio, quando eu seleciono o padrão aqui, ele vai capturar o mesmo áudio que está saindo do Windows. E dentro do microfone, eu também deixo padrão, porque o meu microfone está conectado na minha placa de áudio, automaticamente ele faz essa captura. Dentro da parte de áudio eu não mexo muito, porque as configurações padrões elas já são muito boas, a não ser que você utilize uma placa de áudio 48 e se a configuração aqui tiver com 44, é interessante que você faça essa alteração, pois vai representar muita diferença na qualidade do seu áudio. Tratando sobre opção de vídeo, a resolução base da tela. O que é essa resolução base? Vamos mostrar aqui, ó. Vou tirar do modo estúdio e vou colocar na cena 1. A resolução da base da tela é essa resolução aqui, a resolução do seu vídeo. Se eu colocar aqui, ó, a tela do meu computador, ele vai aparecer no tamanho padrão que eu configurei do monitor do meu notebook, que é 1366 por 768. Vamos conferir lá? Ó, 1366 por 768, que é o padrão do meu monitor. Se eu quiser alterar a resolução base da minha tela para, por exemplo, Full HD 1920 e eu clicar em OK, olha só o que aconteceu. Essa aqui é a resolução base da tela, que está em Full HD, mas o meu monitor ele é só 1366 por 768. Então não adianta nada eu colocar a resolução em Full HD se o meu monitor ele é HD apenas. Então, ó, eu vou ter que ampliar a tela do meu computador e vai acontecer o que? Os pixels eles vão abrir da mesma forma. Então você vai ter a qualidade reduzida. Sempre configure a resolução base da sua tela a mesma da resolução do seu monitor. Então meu monitor está aqui, ó, 1366 por 768. Agora a resolução de saída é a resolução que vai ser utilizada na gravação ou na transmissão. Então imagina que você tem aqui, ó, um monitor Full HD e na hora de transmitir ou gravar, você queira utilizar um padrão menor, porque sua conectividade é pequena. Então você pode usar 1280 por 720. Você vai pegar a resolução do seu monitor e em tempo real, no momento da gravação ou transmissão, a resolução de saída vai ser HD. Falando agora sobre as teclas de atalho, que é um item bem importante para automatizar a sua transmissão. Imagina que você tenha várias cenas criadas do seu OBS e você precisa alterar entre uma e outra de forma muito simples e rápida. Você configurando as teclas de atalho,
você consegue, ao clicar ou pressionar em uma tecla, mudar de cena, iniciar uma transmissão, parar a transmissão. Então aqui é muito simples de configurar as teclas de atalho. O próprio OBS já te dá algumas opções padrões aqui, né? E aí você pode configurar essas teclas de atalho. Nos vídeos anteriores, nós configuramos, né, tecla de atalho para as nossas cenas. Eu tenho uma cena 1, que é a tela, né, a gravação da tela do meu computador. Eu coloquei com a tecla F2 e na cena 3, tecla F3. Olha só como é que fica. Então eu aperto F2, ele vai para a cena 1, aperto F3, ele vai para a cena 3 e eu consigo ficar alterando entre as cenas utilizando apenas as teclas de atalho. Além disso, além de configurar teclas de atalho para cada uma das cenas, ó, tem a cena 3 criada, a cena. Eu tenho uma cena chamada segundo monitor, que é essa cena aqui. Se eu quiser adicionar uma tecla de atalho, eu coloco aqui, ó, mudar de cena e clico na tecla de atalho que eu quero, ó, F4. Por exemplo, configurei uma tecla de atalho para cada uma das cenas. Posso configurar também tecla de atalho para as capturas de áudio, do microfone, da minha webcam especificamente, e também teclas de atalho para funcionalidades globais do OBS, como por exemplo, iniciar transmissão e interromper. Posso utilizar a tecla G. Olha só, depois de configurado a tecla de atalho, se eu quiser excluir, eu coloco aqui na lixeirinha, posso colocar a tecla de atalho I para iniciar, vou excluir aqui essa tecla de atalho, e posso colocar a tecla T para terminar a transmissão. Então você pode fazer isso para cada uma dessas funcionalidades, iniciar, parar a gravação ou transmissão, enfim, isso aqui automatiza muito o seu OBS. Dentro do item avançado, nós temos uma opção de configuração que é bem interessante para você ter compatibilidade em formatos de arquivo no momento da sua edição ou no momento da postagem em determinadas plataformas, que é, nós mostramos lá no início, nas opções de saída, que o vídeo ele vai ser gravado no formato MKV. E eu falei para vocês que tinha a possibilidade de você, no momento que encerrar essa gravação, automaticamente o vídeo ser convertido. Então é aqui na opção de avançados, você vai marcar converter automaticamente para MP4. Assim que você encerrar sua gravação, ele converte o vídeo para MP4 e você não tem perigo de perder esse vídeo caso aconteça alguma intercorrência, porque você utilizou o formato MKV. Então, aplicamos e são essas as configurações gerais do OBS e você já está pronto para fazer a sua gravação e transmissão de vídeo para o YouTube ou Facebook ou diversas outras ferramentas. Espero que tenha gostado do curso de OBS e até uma próxima.